Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós podemos te chamar de Pai. Obrigado, Senhor. Glória. Como é bom saber que nós temos um Pai celestial. A antiga aliança nos revelou tantos nomes. Tantos nomes. Jeová Rafá, Jeová Roni, Jeová Tzidkenu, Jeová Samar. Tantos nomes, Jeová Shalom. Aí Jesus veio e mostrou o nome de um Deus que se chama Pai. Aleluia. E Paulo se dobrou diante dele, assim, por isso me dobro os meus joelhos perante o Pai que está nos céus, Aleluia. o qual toda a família que está na terra recebe o nome. Quero te declarar, você recebeu o nome de um Pai. Abba, Pai. Aprenda a se relacionar com Deus como teu Pai, teu Paizinho. A palavra Abba é papai. Então você tem um Pai nos céus. Ele faz tudo por você. Saiba que Ele quer fazer tudo por você. Você saiu dele. Você foi gerado nele. E foi colocado nesta geração com um propósito. Pai, em nome de Jesus, nós queremos atender a expectativa do teu coração. Nós não queremos atender a protocolos humanos, a protocolos religiosos. Nós estamos cansados da religião. Estamos cansados dos dogmas dos homens. Estamos cansados, Pai, cansados de reputação segundo os padrões religiosos. O Senhor não veio trazer uma religião para a terra, o Senhor veio propor uma família. Por isso nós somos os teus filhos. Obrigado pela adoção em Jesus Cristo. Ele era o unigênito. O Senhor deu o único filho que tinha, para que através da morte dele, ele se tornasse primogênito de muitos irmãos. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Pai e Jesus Cristo é nosso irmão. E com esta certeza nós estamos aqui, com essa certeza desse ambiente familiar, desse ambiente de intimidade com o Senhor. Nós estamos aqui na Sua presença, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, te chamando de Pai, porque nós somos a justiça de Deus em Cristo. Quero te posicionar nesta manhã, nesta verdade, em nome de Jesus. Seja ministrado pela dádiva da justiça. O Senhor, quando te olha, olha pela ótica da cruz e te vê perfeito. Te vê tudo aquilo que o coração dele almeja. Nós vamos atender a expectativa do coração do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esta manhã seja uma manhã de glória, de poder, de revelação da Sua palavra. E nesta manhã milagres aconteçam, porque quando o Senhor vem, nós não somos mais os mesmos. Quando o Senhor manifesta a Sua presença, tudo muda. Então tudo vai mudar hoje na tua vida, em nome de Jesus. Tudo vai mudar para a tua história, tudo vai mudar para a tua família, tudo vai mudar nos seus negócios. E quando Deus vem, tudo muda e muda para melhor. E quando Ele vem, Ele não vem com as suas mãos vazias. Te adoramos, Pai, que seja uma manhã de bênção sobre cada família aqui representada, as famílias que nos acompanham através dessa transmissão também sejam muito abençoadas. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Amém. Fique à vontade na presença de Deus. Deus tem uma palavra para você, amém? Amém. Essa palavra vai fazer uma palavra toda a diferença na nossa vida. Meus queridos, temos um grande desafio. Ano de 2022 é um ano de grandes restaurações, amém? Nós passamos por 2 anos de grandes trevas, 2 anos em que o diabo pintou e bordou através de homens corruptos, violentos, homens assassinos, homens que mexeram com as nossas vidas, com a nossa família. Isso tem que nos encher de indignação. E foram 2 anos em que nos nossos planos como família, os nossos planos como sociedade, como igreja, eles foram mexidos. Nós fomos violentados durante 2 anos. 2020, 2021 foram anos que nós fomos violentados, mas nós superamos, amém? Nós vivemos uma grande superação. E como igreja nós temos que nos posicionar e profetizar. E Deus tem nos falado de um ano de restauração, amém? Tudo aquilo que foi mexido, que sofreu dano, que sofreu prejuízos na tua vida, se prepare. 2022 é um ano de restauração. É ano de restauração.
Em nome de Jesus. E para nós entendermos esta restauração, nós precisamos andar numa sabedoria que não existe na terra. Vou falar uma coisa para você: sabedoria de Deus. Não existe faculdade, seminário, não existe curso, não existe coaching, não existe ninguém na terra que pode dar sabedoria. Os homens nos dão conhecimento e entendimento de algumas coisas. Agora, sabedoria de Deus só vem dos céus. Tem duas palavras no hebraico que descrevem o que é sabedoria. Binah, que é sabedoria dos céus, e o termo Hased, que fala sabedoria de Deus. E para nós entrarmos nessa restauração que vem para esse ano, nós precisamos estar cheios de Binah, sabedoria dos céus, cheios de Hased, que é a sabedoria de Deus. Amém? Glória a Deus. E nós entendemos, e esse é um tempo que Deus tem nos dado muita revelação, muito entendimento da verdade. Veja só, as trevas, eles foram muito eficazes em invadir a igreja. O diabo sabia que não poderia vencer a igreja. Então ele entrou dentro da igreja. Como ele entrou? Ele entrou dentro da igreja introduzindo o que? Religião. Introduzindo um formato, pegando um formato de como controlar a vida das pessoas, de como controlar o casamento das pessoas, de como controlar o dinheiro das pessoas, de como controlar o que ela come, o que ela bebe, de como controlar como ela se veste. Ela veio, então o diabo entrou dentro da igreja por falta de revelação, entenda. Não entrou porque os pastores eram ruins, eram maldosos ou tinham uma intenção ruim, não. Entrou na igreja por falta de revelação, por falta de entendimento, por falta de sabedoria, Hased, por falta da sabedoria, Binah, sabedoria dos céus, onde os olhos da igreja não estavam iluminados, não estavam abertos, o entendimento não estava iluminado. Então veio muita religiosidade. Você vai ver que através da religiosidade muitas guerras foram feitas. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam suas vidas, muito sangue foi derramado por conta da religião. Não é verdade? Só eu sei isso. Quando você lê a história, você vai ver que muito sangue foi derramado por causa da religião. E Deus nunca propôs uma religião. Na verdade, a palavra, quando ela menciona de religião, fala assim: olha, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E é atendê-los nas suas necessidades. Então Deus não criou nenhum tipo de religião, nenhum tipo de religiosidade. Deus não quis padronizar nada. Então nesses tempos que estamos vivendo, embora o nível de trevas está aumentando, o nível de luz para a igreja, o nível de entendimento da igreja está aumentando. Amém? O nível de entendimento. E quando nós nos deparamos com as verdades da palavra de Deus, eu passei por situações bem complicadas, bem difíceis por conta da religião, por conta da religiosidade. E depois daquela quebradeira toda, daquela desconstrução toda que eu passei, porque eu nasci na igreja. Então eu não tive, graças a Deus, quando eu nasci já tinha uma Bíblia e uma gravata no meu berço. Você tem ideia? Logo pequenininho já me colocaram uma gravata, porque era o jeito que os crentes tinham que se vestir. Então eu fui criado ali, a Bíblia, graças a Deus, pelo conhecimento da palavra que eu tinha, mas também tinha a doutrina, tinha a religião, tinha o formato. E a gente fomos criados debaixo de um bullying, né? E desde criança na escola eu era chamado de pastor. Graças a Deus, meus amigos zombando de mim estavam profetizando o meu futuro. Então eu era conhecido como pastor na igreja, desde pequeno, porque a forma como nós nos vestíamos, a forma como a gente não podia nada, não fazia nada, então havia um problema sério. Mas isso nunca isso nunca me afetou. Isso nunca afetou a minha inteligência, nunca afetou o meu coração, as minhas emoções. Então esse negócio de que bullying estraga a vida das pessoas, na minha geração não tinha nada disso. A gente teve que aprender a viver com isso, e a conviver com essa situação, e tirar forças de onde não tinha, e virar o jogo e falar: isso mesmo, e aí? Entende? Mas nós somos criados com muita religiosidade. E Deus trouxe conhecimento da verdade para nós, amém? Porque não é a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade. O mundo inteiro conhece Jesus, sabe de Jesus melhor. O mundo inteiro sabe quem é Jesus. O mundo inteiro sabe que Jesus morreu na cruz. Todas as religiões falam de um Cristo crucificado.
Até os espíritas, os budistas mencionam Jesus, os judeus acham que ele é um profeta, os muçulmanos também acham que ele é um profeta. Então todo mundo fala de Jesus. Mas é só o conhecimento de quem é Jesus, porque Jesus é a verdade. O conhecimento de Jesus é quem traz a libertação. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele disse no final do seu ministério terreno, disse assim: olha, eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Paracleto, um ajudador, alguém semelhante a mim, que vai ajudar vocês. E este ser, o Espírito Santo, ele vai revelar a vocês quem eu sou, porque ele sabe tudo a meu respeito. E ele vai falar aquilo que ele ouviu de mim, ele vai aprender, ele vai receber de mim e transmitir a vocês. Então nenhuma religião pode falar quem é Jesus, mas o Espírito Santo pode te fazer conhecer Jesus. Amém? Porque todo mundo prega o Jesus. Por isso que ele falou assim: olha, haverão muitos Cristos. Um está aqui, não, o certo é o da minha igreja, o certo é o da minha religião, o certo é o que eu faço. Muitos se intitularam Cristos e muitos dizem que o Cristo está lá, mas somente o Espírito Santo pode trazer a verdadeira revelação e o conhecimento de quem é Jesus. Amém? E recebendo esse conhecimento, essa revelação, essa sabedoria de Deus, esse racé, esse biná de Deus, nós vamos entender que Deus tem uma grande restauração para fazer na sua igreja. Nós estamos vivendo as últimas décadas, não posso dizer assim, os últimos anos da igreja na terra. Nós somos a última geração, nós somos a geração do arrebatamento. Amém, glória a Deus. Nós somos a geração do arrebatamento. Jesus vai voltar, vai nos tirar dessa terra por um período de tempo. Na grande tribulação, nós estamos vivendo um princípio chamado princípio de dores. Na grande tribulação que virá sobre o mundo, ele vai guardar o justo, diz a palavra. Então ele vai nos tirar da terra. E por 7 anos haverá uma grande tribulação aqui. E depois nós voltamos para que o desejo de Deus seja realizado, que é estabelecer o seu trono sobre a terra, onde os justos habitarão na terra e os ímpios serão desarraigados, diz a palavra de Deus. Então isso vai acontecer. E nós hoje, como igreja nessa geração, nós temos um grande desafio. Pregar a mensagem do apóstolo Paulo. Paulo morreu por esta mensagem. Paulo foi perseguido pela própria igreja. Ele foi perseguido pelos próprios judeus cristãos. Ele foi perseguido pelos romanos, foi perseguido em todos os níveis por causa da revelação do Evangelho da Graça. E por causa do Evangelho da Graça, Paulo foi morto. E você pode ver que, se você pregar doutrina, revelação, se você pregar aqui pentecostalismo, pregar rodopiar, revelação, e pregar e exigir coisas, ninguém vai falar mal de você. Agora começa a pregar a liberdade do Evangelho. Começa a pregar a liberdade do Evangelho. Eu sei que eu passei nessa cidade quando eu cheguei com essa mensagem. Eu sei o que eu passei. Não, esse pastor é um falso profeta. Ele está pregando uma doutrina de demônios. Esse pastor, ele é um lobo com pele de cordeiro. Não sigam ele. Fui perseguido. Por quê? Por causa da mensagem do Evangelho que faz bem para nós. Por causa da mensagem do Evangelho que nos liberta. Por causa da mensagem do Evangelho que diz: olha, agora vocês estão livres, não se submetam a julgo nenhum de escravidão, porque tudo aquilo que é religiosidade e que é religião é um julgo de escravidão. E estão querendo manipular você, estão querendo escravizar sua mente, estão querendo padronizar você. Só que a igreja do Senhor Jesus, ela não é padronizada por ninguém, ela não é controlada por nenhum homem, ela é liderada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então essa verdade do Evangelho, eu sei que muitos estão aqui passando por uma grande desconstrução, porque muitos receberam o Evangelho de uma forma, receberam o Evangelho misturado com a lei, receberam uma mensagem láudica, a mensagem da igreja de Laodiceia. Qual é a mensagem que está sendo pregada hoje a nível mundial? Porque na Europa, eu fui pregar lá, fiquei 1 ano e 8 meses lá pregando na Europa, eles estão vivendo no meio evangélico um evangelho de 20 anos atrás que nós já passamos. É a mentalidade deles lá, extremamente religiosa. Entende?
Então, o que está sendo pregado, a mensagem que está sendo pregada hoje, nas igrejas, nos ministérios, é uma mensagem láudica. É a mensagem da igreja de Laodiceia. O que é isso? É a mensagem que deixa as pessoas mornas. O que é isso? É misturar o conhecimento da lei com o conhecimento da graça. Mistura os ensinos de Moisés com os ensinos de Paulo. Mistura os ensinos de Moisés com os ensinos de Jesus. Aí fazem aquele pacote, não sabem separar as dispensações. Pregam a dispensação da lei, pisam um pouco na aliança, na nova aliança, aliança da graça, mas voltam com os dois pés na lei. E começam a gerar uma mensagem láudica. E Jesus, a mensagem de Jesus para essas igrejas, fala assim: olha, estou na porta e bato. Jesus não está dentro de uma igreja láudica, de uma igreja que prega a mensagem de Laodiceia. Ele está na porta, do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. E a mensagem para aquela igreja é assim: olha, eu rogo que você compre colírio para abrir os seus olhos, porque você é cego. Eu rogo que você compre vestes brancas e cubra a sua nudez. Eu rogo que você, que se diz rica, compre ouro provado no fogo, para que verdadeiramente te enriqueças. E eu rogo que antes você fora fria ou quente, porque morna vou deitar-te. Então o nosso desafio hoje é aparecer com essa mensagem. Entende? E não uma mensagem que atrai muita gente. Não atrai porque é desconfortável. Porque você recebeu um evangelho diferente. Mas nós estávamos acostumados a cantar com um livrinho na mão. Não é? Nada contra. Eu aprendi. Eu conheço todo cantor cristão, toda a harpa cristã. Os 624 do Inário, porque eu fui músico na Assembleia de Deus. Eu aprendi tudo. Eu conheço todo cantor cristão, porque eu fui maestro do coral. Então eu ensinava as músicas do cantor cristão. Eu conheço. Nós não tínhamos a liberdade de cantar, de expressar um canto espontâneo, que é o que mais tem aqui na igreja. Eu sei que alguns ficam até incomodados, mas pastor, repete muito as frases das músicas, repete muito as letras, querido. Quando você entra na adoração celestial de Apocalipse, quando Apocalipse mostra a adoração nos céus, ele vai falar assim que os serafins estão de geração em geração, cantando uma única canção, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. É quando mostra a adoração dos anciãos, eles estão tirando a coroa, dizendo assim: como é que eu vou usar minha coroa? Como poderei usar minha coroa? Eu quero abandonar a minha coroa diante dos pés. E de repente os 4 seres viventes, mais os 24 anciãos, começam a cantar: ao único que é digno de receber a honra, a glória para todos sempre, amém. Ao único que é digno de receber a glória para todos sempre, amém. 3 canções. 3 canções, milhares de anjos, uma grande multidão, os anciãos, os 4 seres viventes, os serafins, os querubins, só cantam 3 canções. E a gente não quer mudar, a gente não quer dar nada espontâneo para Deus, a gente não quer abrir a boca e falar: Jesus, eu te amo. Eu não conheço a letra dessa música, eu te amo. Lógico que nós vamos providenciar aqui o projetor. Sabe por que não tem projetor? Não tem gente para ficar, queridos. Vou falar uma coisa para vocês. Eu chego aqui, o Carlos sabe, eu chego aqui 10 para as 9 da manhã. Eu tenho que arrumar as cadeiras, eu tenho que pôr o púlpito, tenho que ajudar a ligar o som. Eu tenho que uma correria, eu estou batendo escanteio e correndo para fazer o gol. Mas Deus vai levantar obreiros aqui, amém? Em nome de Jesus. Então temos um projetor, mas não tem ninguém que fala: não, pastor, deixa aí que eu vou conversar com o Joshua para saber as letras e pôr lá. Não tem quem faça. Amém? Que Deus possa te levantar para isso. Mas voltando a falar, aprenda a dar coisas espontâneas, porque nós não fomos criados para ser manipulados. Nós não servimos a Deus mecanicamente. Nós somos um organismo vivo. Repete comigo: a igreja é um organismo vivo. Nós somos vivos diante de Deus. Nós temos que nos expressar. Nós temos que saber nos posicionar diante de Deus em adoração, abandonar todas as roupas da religião. A igreja desse tempo é a igreja como Lázaro, que saiu do túmulo. Jesus, Lázaro, sai para fora. E quando Lázaro sai para fora, fala assim: desata ele, desata. Assim que Deus está fazendo com a igreja desta geração, que vai ser arrebatada. Nós estamos sendo desatados de toda a religiosidade. Aprenda a viver a liberdade do Evangelho. Glória a Jesus Cristo. A liberdade do Evangelho, querido.
não é aquela coisa metódica, aquela coisa certinha. É até legal, mas não é aquilo, não é aquilo. Quando você olha a Bíblia, você olha o tipo de adoração, você vai ver Davi, que é o personagem bíblico da Antiga Aliança, que mais nos representa, porque Davi foi o cara que expressou graça na Antiga Aliança. Quando você lê Davi em adoração, falando de adoração, foi o melhor adorador, o maior adorador que já existiu. Ele conhecia o que era louvor, o que era adoração e como se expressar diante de Deus. Ele sabia. Um dia ele quer trazer, quando ele nasce, a Arca da Aliança não está em Israel. Quando ele nasceu, a glória de Deus não estava lá, o Shekinah de Deus não estava. Então ele nasce numa geração em que a Arca da Aliança havia sido levada pelos filisteus. Estava lá em Kiriat Jearim, uma terra distante. Ele fala, quando ele assume a autoridade, o rei fala assim: como trarei a mim a glória do Deus de Israel? Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 15, está essa história. Como trarei a mim a glória do Deus de Israel? Como posso trazer? Ele tenta trazer de uma forma e traz de forma errada. Acaba um personagem chamado Uzá morrendo. Depois ele entende, não, a arca tem que ser trazida através de adoração. Nós temos que levantar os adoradores, eles têm que colocar a arca no ombro, e ele tem que vir a cada lugar, a cada passo que damos, a cada quilômetro que andamos, vamos adorar a Deus. Ele começa a trazer, ele começa a sacrificar e trazendo a arca e vai dando glória a Deus. Daqui a pouco ele se enche de tanta presença de Deus, de tanta alegria de Deus, que a Bíblia fala que ele rasga as roupas, e ele fica nu. Você já leu isso na Bíblia? Davi ficou nu diante da arca, diante do povo, dançando, nu. De repente ele nu, vai lá e pega a estola sacerdotal, a roupa do sumo sacerdote, pega a roupa do sumo sacerdote e se veste nu, queridos, aquilo ali era caso de morte. Qualquer um que não tivesse o coração de Davi e o espírito da adoração que estava sobre Davi, qualquer um que fizesse, morreria. Mas ele quebrou os protocolos e falou: eu vou dançar na presença do meu Deus, eu vou abandonar toda a religiosidade, eu vou quebrar os protocolos de Moisés, eu vou dançar. Arrancou as suas roupas, pegou a estola sacerdotal e saiu dançando em Jerusalém até que a arca chegasse lá. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu através disso? 40 anos de sucesso, 40 anos de avivamento, 40 anos em que ele não perdeu uma batalha, 40 anos que ele ficou poderoso e rico. Porque quebrou protocolos, saiu da zona de conforto, adorou, rasgou o coração e não as vestes. Amém? Fala para o seu irmão assim: rasga o teu coração, rasga o teu coração e adoração. Então nós temos o desafio hoje de fazer com que a igreja entenda esse evangelho, entenda a liberdade do evangelho, porque nós vamos precisar de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, entendendo a liberdade do evangelho, porque nós seremos perseguidos. Eu sei que ninguém dá glória a Deus por isso, mas nós seremos perseguidos. Nós seremos perseguidos. Isso é o estigma do verdadeiro evangelho: perseguição. Entende? E como é que nós vamos viver nesse mundo enquanto Jesus não volta, sendo perseguidos? Cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. A palavra de Deus mostra como é que a igreja tem que se comportar na vida de Elias. Quando o exército inimigo veio para Elias, ele disse: ó, homem de Deus, esse daí que você vai ser preso. Ele disse: já que eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. O capitão de seus reis consumia. Nós temos que andar nesse poder. Agora, como que uma igreja engessada anda no poder? Não anda. É verdade. Presta atenção, eu vou repetir. Como uma igreja engessada, enfaixada, olha, é assim que faz. Levanta a mão para a direita, levanta a mão para a esquerda. A esquerda não. A esquerda nunca. Esquerda nunca. Então, como é que uma igreja mecânica ela pode se encher do poder? Não, queridos, nós temos que aprender a rasgar os nossos corações diante de Deus. Dizer: Senhor, eu quero ser cheio da sua glória. Como cantamos aqui, nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais do que a nossa própria vida. Porque, queridos, as famílias da terra, os homens de bem, vão precisar de uma igreja cheia do poder de Deus. Para nós não negociarmos, porque vai chegar o tempo das pessoas querendo discutir a tua fé. Vai discutir a tua fé, vai discutir as suas decisões,
vai discutir por que você não tomou isso, não tomou aquilo, por que sua criança não tomou o remédio, por que não, e vão querer cobrar a tua fé. Vão querer cobrar as razões da tua fé. O porquê que você não se enquadra mais nos protocolos de um globalismo. Não, a igreja não vai se encaixar nunca no protocolo de globalismo. Amém? Nunca. Nunca. Nós somos a igreja de Jesus, o maior poder que existe na terra. Repete comigo. Nós somos a igreja de Jesus, o maior poder que existe na terra. O poder somos nós. Amém. Nós é quem decidimos as coisas. Nós é quem determinamos as coisas. E por isso nós temos que ter a nossa fé muito firmada na verdade. Ter o nosso compromisso com Deus. A nossa identidade celestial muito bem firmada. Saber que nós somos a igreja do Senhor Jesus, liderada pelo Espírito Santo e não controlada por homens. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Então entenda isso. E diante dessa introdução da mensagem de hoje, eu quero te falar que nós vivemos, nós habitamos num lugar chamado maravilhosa luz. A graça de Deus, espiritualmente, nós vivemos num lugar celestial. Paulo falou assim que nós estamos, Efésios capítulo 2, no verso 6, ele diz assim, que nós, a igreja, estamos assentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos assentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós vivemos nesse lugar, assentados no trono de autoridade, num lugar chamado maravilhosa luz. Amém? Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9. A palavra diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vou repetir o verso. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, queridos, a palavra até fala no próximo verso que nós não éramos nem povo de Deus. Nós não éramos dignos de nada, mas agora nós somos povo de Deus. Isso significa que nós fomos transportados, amém? A palavra fala que nós somos transportados de um reino de trevas para o reino do seu Filho amado. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14 diz isso. Nós somos transportados. Agora nós habitamos um lugar chamado luz. Repete comigo, eu habito num lugar chamado luz. Como pregamos aqui no domingo passado, falamos, dá uma impressão que foi há muito tempo que a gente uma hora está numa sala, está noutra, tudo fica sempre foi domingo. Essa mudança de local mexe com a gente. Então, a domingo passado nós pregamos que Deus é luz. Pregamos o caráter de Deus, o caráter bondoso de Deus. Graças a Deus, Ele não é religioso. Não dá um alívio de pensar que Deus não é religioso. E é meu Pai. Deus não tem nada a ver com religião. Que interessante. Deus não tem nada a ver com religião. Deus é meu Pai. Eu não vim para uma religião. Eu não tenho nenhuma religião. Ah, você é evangélico? Não. Não sou de nenhuma religião. Você é crente? Não. Eu sou filho de Deus, discípulo de Jesus Cristo. Amém? Chega dessas coisas de jargões, querido, porque é tão chato. Já as coisas que a gente carrega por gerações. Aprendemos de uma geração que não conhecia nada da revelação da graça. Graças a Deus, para esses homens, eram homens bons,
com motivações corretas, motivações boas, mas eles, por não terem revelação, não terem fundamento da graça na vida deles, misturavam as alianças. Nós chegamos até aqui agora, precisando desatar a igreja de toda a religiosidade. Falar assim: agora nós habitamos um lugar chamado luz, o nosso Deus é luz. Se habitamos um lugar que é luz, e o nosso Deus é luz, significa que não há treva alguma. Nesse lugar, chamado maravilhosa luz, não existe trevas. Nesse lugar chamado maravilhosa luz, a nossa vida é transformada todos os dias, porque Paulo escreve que nós somos transformados em glória na presença de Deus. Então eu habito nesse lugar chamado maravilhosa luz. Olha só, coisa boa, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É um lugar, amém? Glória a Deus. Repete comigo: Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça, é um lugar espiritual. É um lugar da igreja, é onde a igreja habita, é onde a igreja está. Por isso que Paulo escreveu, repito o verso, Colossenses 1, 13 e 14, olha, nós somos transportados do império das trevas e fomos colocados no reino do seu Filho amado. Neste lugar onde nós fomos colocados, nós temos a redenção. Abre lá sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, verso 1, 13 e 14. Colossenses fica depois de Filipenses e antes de Tessalonicenses. Acho que eu ajudei, né? Antes de Filipenses, ou depois de Filipenses e antes de Tessalonicenses. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Olha só a expressão que Paulo usa. A minha versão é a versão que eu mais uso, que é a mais correta. Deus usou um português chamado João Ferreira de Almeida para fazer a versão da Bíblia mais correta que existe, que é a versão Almeida Revista e Atualizada. Tá? É a versão mais correta, mais próxima dos originais. Graças a Deus eu tenho acesso ao mestre que tem o conhecimento da Bíblia hebraica e grega, no hebraico e no grego, e isso tem nos mostrado que a Bíblia Almeida, Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida é a Bíblia mais próxima do original. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, do Filho do seu amor. Olha só, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que mais nós vemos hoje operando no meio da política, no meio dos negócios, no meio da sociedade, querendo educar as nossas vidas, querendo padronizar, nas ONGs que foram estabelecidas pelos globalistas, ONU, OMS, Unicef, por aí vai, Unesco e todas elas, nós vemos que é o império das trevas que governa essas coisas, não é isso? É o império das trevas que determina as coisas. Mesmo que você tenha um presidente no Brasil que é contrário a tudo que está acontecendo, o império das trevas, através da OMS, fala assim: não, vocês têm que obedecer. Isso é o império das trevas. Mas a palavra de Deus diz que a igreja, ela foi liberta do império das trevas. O império das trevas não pode me influenciar, não pode te influenciar. O império das trevas não pode nos amedrontar, amém, queridos? Não pode, porque a palavra fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nesse lugar chamado luz. E nesse lugar, ele diz assim: nesse lugar nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Nesse lugar nós somos redimidos, nós recebemos a redenção. E fala da remissão. O que é remissão? É o perdão de todos os pecados. Amém? Nós já fomos perdoados plena e eternamente. Repete comigo: nós já fomos perdoados plena e eternamente. Nós somos perdoados, queridos. Os pecados do passado, os pecados que acontecem no presente, que nós às vezes erramos, os pecados que poderemos cometer amanhã, tudo já foi perdoado, porque é no lugar onde nós vivemos. Nós não vivemos num lugar onde as coisas vão ainda serem feitas. Não, nós vivemos num lugar chamado maravilhosa luz. E nesse lugar Jesus se levanta em Apocalipse capítulo 21, verso 6, diz assim: eu sou o alfa
o ômega, o princípio e o fim, tudo está realizado. Para a igreja, tudo está realizado. Eu não vivo daquilo que Deus vai fazer, eu vivo daquilo que Ele já fez, eu vivo as manifestações. Amém? Aprenda a viver daquilo, a obra está consumada desde a fundação. Olha a carta de Pedro, ele fala que a obra de Deus e o Cordeiro, a cruz, eles foram sacrificados, a obra já foi feita desde a fundação do mundo. Mas como, pastor, se Jesus morreu há 2000 anos atrás, mas no coração de Deus, assim que o homem peca e cai lá, no coração de Deus, ele já havia crucificado seu filho. A obra está feita desde o início, desde a eternidade, já está tudo pronto. Então quando Jesus veio, Ele me transportou do império das trevas, me colocou nesse lugar chamado maravilhosa luz, o reino do Filho do amor de Deus. E nesse lugar tudo está pronto. Nesse lugar eu recebi a remissão, a redenção, todos os meus pecados foram perdoados, toda a obra foi consumada. Nesse lugar está a minha saúde perfeita. Nesse lugar não existe nenhuma anomalia para a minha saúde física na terra. É desse lugar que vem a minha saúde. O mundo não pode te dar saúde. O mundo vai te dar bactérias, vírus, problemas, diagnósticos médicos que vão dizer o que você pode, o que você não pode. Não, mas na cidade onde eu habito, vocês estão entendendo isso? Amém. Nós somos transportados para lá, é um lugar espiritual poderoso. É desse lugar que vem a minha saúde para a terra. É desse lugar que vem o sucesso para os meus negócios na terra. É desse lugar que meu dinheiro é influenciado. É desse lugar que eu tenho todo o potencial, todo o sucesso. É desse lugar onde existem todas as curas, onde tem a saúde para as nações. A igreja, ela tem a saúde para as nações. Nós precisamos pregar esse evangelho. O evangelho da graça de Deus. Nós precisamos viver a realidade da nova aliança. Agora eu habito, entenda isso. Seja transportado nessa consciência. Porque evangelho, repete comigo, evangelho é boa consciência. Pode escrever o 1 Timóteo capítulo 1 verso 9, verso 19. Mantenha a fé e a boa consciência. Porque se você abandonar a boa consciência, a sua fé naufraga. Não adianta ter muita fé. Eu tenho fé, Deus pode, Deus, eu conheço meu Deus é todo poderoso, Ele pode mudar minha vida da noite para o dia, Ele pode realizar os meus sonhos, aquilo que os médicos dizem que é impossível acontecer, o meu Deus pode mudar. O que adianta você ter a fé nesse Deus, mas você tem uma consciência má dizendo, aí quando você olha para o natural, a consciência má vem e fala assim, é melhor a gente desistir, é melhor a gente abandonar esse sonho, é melhor a gente se conformar. É melhor a gente entrar na onda. Está todo mundo assim, a melhor coisa que tem, entra na onda do que estão dizendo aí. Não vamos fazer guerra, não vamos peitar ninguém. Não vamos para o clube de tiro aprender a dar tiro em ninguém. Vamos ficar aqui mesmo, está tudo bem. Não, irmãos, não se conformem. Romanos 12:2 diz: não vos amoldeis, não vos conformeis ao presente século, ao sistema do mundo. 2000 anos, Paulo já alertava nos dias que estamos vivendo. Há 2000 anos, ele vem falando: não se amoldem, não se conformem, não se adapte ao mundo, porque nós não somos do mundo, nós habitamos um lugar chamado maravilhosa luz, e desse lugar eu tenho toda a sabedoria, todo o poder, eu tenho tudo que eu preciso. Se a terra não pode me dar, eu vou lá na maravilhosa luz onde eu estou e digo: aconteça, manifeste-se em nome de Jesus. Esse lugar. Não se conforme, não se adapte. Está todo mundo ficando gripado, não está, não é verdade? Se não tivesse alta temporada, o que eles iam fazer? Lockdown. Mas como não, agora é o momento das festas. Deixa aí. Aprenda, a igreja tem que aprender a entrar na maravilhosa luz e falar assim: corpo físico, receba cura agora. Fiquei resfriado esses dias, horrível. Semana passada, na quarta-feira, comecei a sentir um negócio estranho no meu corpo, um som do frio, garganta começou a arranhar, dor de cabeça. Falei: não, peraí, aqui não, diabo. Não vou ficar enfermo, não aceito. Comecei a confessar, porque eu sei onde eu habito. Repete assim: eu sei onde eu habito. Eu habito na maravilhosa luz, no lugar da perfeição. Lá eu sou perfeito, porque aqui na terra eu tenho que ser um protótipo
daquilo que eu sou. Não, eu sou, assim como eu sou lá, eu vou ser aqui na terra. Assim que lá eu, na maravilhosa luz, eu não estou enfermo. Na terra, eu também não vou ficar enfermo. E comecei a falar, obrigado, Pai. Eu sou curado. Obrigado, Pai. Eu sou curado. Resfriado, gripe, bactéria, vai para o inferno. Na minha vida, não aceito. Eu vivo na maravilhosa luz. Colocava a mão na minha cabeça e começava a declarar cura. Irmão, se não tem ninguém profetizando para você, que é melhor do que receber profetado, coloca a mão na sua cabeça e profetiza sua cura. Coloca a mão na cabeça dos seus filhos. Coloca a mão na sua esposa. Coloca a mão no seu marido. Coloca a mão em tudo que é seu, no seu carro, nos seus bens, e profetiza todas as coisas boas. Declara todas as coisas boas. Para de procurar profetas. Seja um profeta em nome de Jesus. Amém? Para de ficar procurando revelação. Eu vou lá na irmã Maria porque ela descobre o manto. Não vai nisso, não. Misericórdia. Tudo que você quer, fale. Vou repetir. Tudo que você quer, fale. Porque você vive num lugar chamado maravilhosa luz. Tenha a consciência da maravilhosa luz, do lugar que você habita, e comece a falar as coisas, e as coisas vão acontecer. Glória a Deus. Nesse lugar nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nesse lugar nós já alcançamos a misericórdia de Deus. Nesse lugar nós somos completamente perdoados. Nesse lugar nós recebemos a purificação de todos os pecados. Não é isso que João escreve? Abre sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 1, e verso 7. Aleluia. Primeira de João, lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, tá? João tem o Evangelho, e tem lá no final da Bíblia a primeira carta de João, a epístola de João, não o Evangelho, a epístola de João, capítulo 1, no verso 7. Olha, ele fala de um lugar. Se porém andarmos onde? Na luz. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Quer dizer, não tem guerra, não tem desavença. Amém? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Agora vamos entender aqui o que é pecado que eu estou falando. Não estou falando de padrão de comportamento. Porque eu sei que a igreja evangélica, a igreja católica, a maioria das religiões vem tentando padronizar o comportamento das pessoas e dizendo para elas: não faça isso, não faça aquilo. Querido, o evangelho não trata de mudança de comportamento. Embora ele promova uma mudança de comportamento, o foco do evangelho não é que você seja padronizado, que você mude o seu comportamento, não. Embora ele promova, entenda, ele promove a mudança de comportamento. O cara era cachaceiro lá no mundo, aceitou Jesus, a cachaça saiu da vida dele, mudou de comportamento. Entende? O cara usava droga, veio para Jesus, parou de usar. O cara ia para a balada, fazia coisas ruins, o cara votava no PT, veio para Jesus, está votando no Bolsonaro. Aleluia! Glória a Deus! Pensa a prova de Jesus, mudança de comportamento. Mas o que fez ele mudar de comportamento não foi o Evangelho. O Evangelho só trouxe para ele uma informação. Olha, você é. Ele mostrou a identidade. O que muda o meu comportamento, o que muda o seu comportamento, é você conhecer quem você é em Cristo. Conheça-se em Cristo. Saiba quem você é em Cristo. Isso muda o comportamento. Então o pecado, aqui quando ele fala, ele nos purifica de todo pecado. Primeiro, pecado, no hebraico é a palavra ravon, que é uma consciência de pecado. Quando uma pessoa tem consciência de pecado, ela vai fugindo do pecado e o pecado está grudado nela. Ela não consegue se libertar, porque ela tem ravon, consciência de pecado. No grego, já na nova aliança, pecado é errar o alvo. Quem é nosso alvo? Jesus. Tudo que eu faço fora do meu alvo é pecado. O que é pecado na graça? Tudo aquilo que eu produzo sem fé. Tudo que você faz sem fé é pecado. Já leu isso? Romanos 14, 23 diz que tudo que fazemos sem fé é pecado. Agora, nesse lugar chamado luz, eu estou andando nesse lugar chamado luz. Ele está falando assim: olha, se porém andarmos aonde? Na luz. No lugar chamado luz, eu estou andando na luz.
Eu estou andando num lugar chamado Maravilhosa Luz. Nesse lugar chamado Maravilhosa Luz, a primeira coisa que Ele faz, Deus derrama amor nos nossos corações. Então nós começamos a amar as pessoas, a ter comunhão com as pessoas. Nós não temos medo de nos relacionarmos com as pessoas, nós temos comunhão com as pessoas. Esse lugar chamado Luz, como estamos aqui, mantemos comunhão uns com os outros. E aí vem o que? Lá nesse lugar chamado Luz, existe uma cachoeira do sangue de Jesus caindo sobre mim, caindo sobre você, nos purificando de todo pecado, de toda consciência de pecado, de toda coisa fora de Jesus, de tudo aquilo que produzimos sem fé. Nesse lugar existe uma cachoeira do sangue de Jesus caindo sobre mim, sobre você, nos purificando de toda consciência de pecado. Amém? Amém. Imagine-se debaixo de uma cachoeira. Está lá debaixo de uma cachoeira. Mesmo que você esteja com carvão nas mãos, mas você está debaixo de uma cachoeira caudalosa caindo em cima de você. Você vai passar carvão na sua roupa. Não adianta, o carvão não vai ficar, porque você está debaixo de uma cachoeira caudalosa, purificando você o tempo todo. Você quer se sujar com carvão, mas você não consegue, porque você habita num lugar chamado Luz, e você está sendo purificado constantemente, todos os dias. Você está dormindo, Ele está te purificando. Você acordou, Ele está te purificando. Você está andando na rua, Ele está te purificando. E quando nós somos purificados, o diabo não tem direito legal de nada na nossa vida. Nada. Amém? Porque nós temos uma consciência poderosa. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho vontade de pregar mais 2 horas aqui. Glória a Deus. Confessa comigo. Eu vivo num lugar chamado Maravilhosa Luz. Repete bem forte. A culpa frustra Deus, destrói o homem e possibilita o diabo a tomar o trono de Deus no coração do homem. Nesse lugar chamado Luz está o trono de Deus. E o trono de Deus é firmado sobre justiça, equidade e verdade. As bases do trono de Deus: justiça, verdade e equidade. Equidade é igualdade. Não faz acepção de pessoas. Esse trono, essa é a base do trono de Deus. O trono de Deus, ele sempre vai olhar para você e falar: você é a justiça de Deus em Cristo. O trono de Deus vai olhar para você: eu vou te abençoar, porque não faço acepção de pessoas. Equidade. O trono de Deus vai falar para você: eu vou te mostrar a minha verdade. Você vai conhecer a minha verdade e vai andar liberto. Glória a Deus. Agora, o diabo, ele copia tudo o que Deus tem. Se Deus tem uma cidade chamada Maravilhosa Luz, a dele é o contrário: trevas. Se no trono de Deus existem justiça, no trono dele vai existir injustiça. Porque ele copia. Entende? As trevas é um governo querendo tomar o lugar de Deus. Governo derrotado. Jesus já venceu eles. Mas o diabo, ele é tão burro que ele não entendeu que ele perdeu. Então ele insiste ainda. E tem gente que entra na onda dele. Então, se no trono de Deus existe verdade, no do diabo existe mentira. Se no trono de Deus existe equidade, no dele existe rejeição, preconceito, dor, frustração. E o que mais ele gera no coração das pessoas? Medo, frustração, rejeição, culpa, tristeza, inadequado. A pessoa não se sente bem. Entende? O que mais você vai ver nessa geração é o problema emocional da depressão, o problema emocional do pânico, o problema emocional que vai desencadeando tantas outras enfermidades. De onde vêm essas coisas? Do trono das trevas. Mas a palavra fala que a igreja foi transportada desse lugar. Ele está na maravilhosa luz. Mas se aqui, mesmo habitando na maravilhosa luz, eu tiver uma consciência de religião, uma consciência de legalismo, uma consciência de doutrinas da lei, eu não consigo me alimentar da justiça, porque toda coisa da religião e da lei, ela vai remontar em mim culpa. A lei, ela não deu justiça. Ninguém, repete-me, ninguém foi justificado pela lei. Aí Paulo vem mostrando a Abraão, nosso pai da fé, foi justificado por quê? Pela fé.
Repete comigo, eu sou justificado pela fé. Então, se eu manter no meu coração uma imagem de culpa, uma consciência de culpa, uma consciência de condenação, uma consciência de complexo de inferioridade, se isso estiver dentro de mim, dentro de você, Deus não pode te abençoar. Repetir. Que Deus não trabalha com as bases do trono das trevas. Deus trabalha com as bases do trono dele. Justiça, verdade e equidade. Repete comigo, Deus trabalha com as bases do seu trono. Justiça, equidade e verdade. Isso que Deus trabalha. Mas se eu estiver, mesmo vivendo na maravilhosa luz, que é o problema da maioria da igreja hoje, está aqui, vivendo na maravilhosa luz, recebeu Jesus, foi transportado para esse lugar, mas nesse lugar ele tem uma consciência de quê? De medo, culpa, de pecado, de tristeza, de dor, de mentira. Tudo que o diabo faz é uma mentira. Entenda isso. Tudo que ele faz é mentira. Então, se eu estou vivendo uma consciência das bases do trono das trevas, eu não consigo receber a bênção que vem do trono de Deus. Embora Deus já decidiu todas as bênçãos. Por quê? Deus só pode fazer aquilo que eu peço quando eu me vejo justo em Cristo. Vou repetir. Deus só pode fazer aquilo que você pede quando você se vê justo em Cristo. Por isso que Paulo escreveu o maior versículo, o mais importante verso de toda a Escritura, que você deve falar todos os dias. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, é o verso mais importante para a igreja. O que diz ali? Deus fez daquele que não tinha pecado algum, pecado no nosso lugar, para que nele nós fôssemos o quê? Justiça de Deus em Cristo. Independente do seu comportamento, independente das suas obras. Aí você fala assim, agora o pastor ficou doido. Independente do que eu estou fazendo, independente do que você faz. Vou te mostrar. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, verso 6. Teve um cara que entendeu isso lá na antiga aliança, Davi. Olhe para Davi e fica assim, esse cara foi muito esperto. Veja o que diz Romanos 4, verso 6. Diz assim, vou esperar você achar, Romanos capítulo 4, verso 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente do que? Das suas obras, independente do que? Das suas atitudes. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos os pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Entenderam? Então, não é que Deus está agora concordando com os erros. Não é que Deus concorda com o pecado. Deus não concorda com o pecado. Foi por isso que Ele mandou Jesus, para você vencer o pecado, para que você não seja escravo do pecado, amém? Mas como é que Deus quer agir na sua vida? Você só pode viver isso quando você se vê assim. Como é que o pecado vai sair da nossa vida? Quando a gente se vê justo. E Davi entendeu isso. Se olhar para Davi, já falei dele aqui, vou falar mais um pouco dele. Foi um péssimo pai, na verdade. Olha a família de Davi, horrível que era. O comportamento dele como pai era horrível. Teve uma situação lá em que o filho estuprou a própria irmã. E aí o Davi fingiu que não aconteceu nada. Fez um jantar, colocou um banquete para todo mundo, tá tudo certo. Não, tá tudo bem, vamos mexer com isso não. A menina ficou depressiva, arrasada. E lá, aí o irmão da menina, ele tinha 8 mulheres. Então imagina, que legal a família de Davi. Morava todo mundo junto. 8 mulheres, aquele monte de filho. Acho que aconteceu isso. E aí o irmão, que não era o irmão direto dela, foi lá e estuprou ela. Mas o irmão direto dela, da mesma mãe, que ela chamava-se Absalão, o cara falou assim, não, isso não vai ficar assim não, cara. E o pai está lá, fez o jantar, e esperou, ei pai, você não vai resolver a situação? Não, Absalão, vem aqui, vou te mostrar o meu jardim, meu palácio. E não resolveu a situação, e num jantar lá, o Absalão mata Amnon, o cara que estuprou a irmã dele, chamado Tamar.
péssimo pai. Ali começou, esse Absalão se revolta, toma o trono dele. E assim, ele não governava bem como pai, não foi um bom pai. Não foi um bom pai. Se você olhar a história dele, você vai ver Davi matando, roubando. Você vai ver Davi fazendo coisas horríveis, como assassino. Ele quer construir o templo de Deus. Deus fala assim, cara, Davi, não dá. Você, cara, se derramou muito sangue, você matou muita gente, cara. Qualquer desafio que dava para Davi, vai lá para esse Davi, vai lá e arranca o prepúcio. Todo mundo sabe que é prepúcio aqui, né? Então vai lá, arranca o prepúcio, faz lá a operação de Fimosa em 100 homens, 100 filisteus. Ele trouxe 1000. Era um cara sanguinário, violento. Então você olha para um cara desse e fala assim, cara, esse cara é esquisito. O cara é um miliciano, alguma coisa assim. Esse cara é de extrema direita, não está nem aí, violento. Não estava nem aí. Mas se você olhar como ele se via, vou te mostrar como ele se via. Salmo 7, 8. O comportamento dele não era nada bom. Mas quando ele pegava a harpa dele para adorar a Deus, ele sabia quem ele era. Não que Deus o apoiasse. Deus nunca apoiou os atos de Davi. Mas como é que ele virava o jogo, queridos? Ele virava o jogo assim, olha. Adorando. Salmo 7 é um canto de Davi. E ele fala assim, o Senhor julga os povos. Ele fala, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, segundo a integridade que há em mim. Agora, ele era reto? Ele era íntegro? Não. Mas ele se via assim diante de Deus. Por isso que Paulo escreve aqui, olha, Davi escreveu que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa erros. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor imputa justiça, apesar das suas obras. Então Deus só pode te abençoar quando você se vê justo, apesar das suas atitudes. Deus só vai te abençoar quando você se vê justo, apesar de alguns equívocos que você cometer. Irmãos, isso não é licenciosidade para pecar, amém? Estou pregando para uma igreja madura. Hebreus capítulo 5, verso 13, fala do ensino da justiça. Isso aqui é o ensino da justiça. Fala, Hebreus 5 e 13 fala assim, que o ensino da justiça não é para os bebês na fé. Que bebês na fé tem que tomar leite, tem que ouvir religião. Os maduros na fé entendem o ensino da justiça. E quando você se vê justo, Deus te abençoa. Porque não é por meritocracia. Repete comigo, Deus não me dá nada por meritocracia. Ele me dá por graça. Ele me dá porque eu vejo o que Cristo fez por mim. Ele me dá porque eu sei a substituição, eu sei o dom da justiça escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não tinha nada a ver com a minha história, aquele que não tinha nada a ver com os meus pecados, aquele que nunca cometeu pecado, ele assumiu o meu lugar, ele se fez pecado no meu lugar, para que nele eu fosse feito justiça de Deus em Cristo. Então todas as manhãs nós devemos nos levantar, apesar de às vezes cometermos alguns equívocos, apesar às vezes de errarmos algumas vezes, levante as suas mãos e diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E quando essa verdade da justiça tocar no seu ser, impregnar lá no seu homem interior, lá dentro de você, e provocar e produzir uma consciência de justiça, prepare-se, manifestação, bênção sobre bênção, bênção sobre bênção, vitória sobre vitória. Ah, mas o médico disse que não, mas o Senhor disse, vai acontecer, porque você é a justiça de Deus em Cristo. Ah, mas vai vir uma crise sobre o mundo, não importa, você, igreja, habita na maravilhosa luz, vocês são a justiça de Deus em Cristo. Ah, mas o império das trevas vai vir com outras coisas, aí não importa, nós somos a justiça de Deus em Cristo. Aleluia! Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Não importa o que as pessoas dizem a meu respeito, não importa o que as pessoas dizem a seu respeito, eu sou, você é a justiça de Deus em Cristo. Nesse lugar chamado maravilhosa luz se revela a nossa identidade em Cristo. Justiça. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu que inventei, está escrito. Não, sejam sinceros, conteste, refute essa palavra. Quem é capaz de refutar o que eu estou pregando? Engraçado que essa é a mesma Bíblia usada pelos tradicionais. É a mesma Bíblia usada pelos padres católicos, apesar que eles têm umas coisas a mais.
Eles têm uns livros a mais lá, mas se você pegar Salmos, Romanos, os textos que eu li aqui, está escrito na Bíblia católica, está escrito na Bíblia de qualquer religioso, está escrito na Bíblia de qualquer igreja tradicional, essas mesmas coisas. Mas por que eles não enxergam isso? Porque eles não receberam a graça como revelação. Repete comigo, revelação. Ou melhor, graça é uma revelação. Você vai ver que os apóstolos, estou finalizando, os apóstolos de Jesus, andaram com Jesus, mas não receberam a revelação da graça. Deus até tentou chamar Pedro. Pedro, eu vou te mostrar o evangelho da graça. Pedro está lá numa laje, num terraço. De repente ele vê um lençol descendo para ele, cheio de animais que os judeus consideram imundos, impuros. O judeu não pode comer. E Deus sempre assim, ó, Pedro, mata e come. Ele vai e discute com Deus. Você está ficando louco, Senhor. Eu sou judeu. Deus fala assim para ele, mata e come, cara. Não posso, eu sou judeu. Eu sou religioso, eu guardo a minha religião, não posso. Pedro, mata e come, não posso. Isso é impuro. Pedro, não chame impuro aquilo que eu santifiquei. Glória. Aquele lençol, aqueles animais daqueles lençóis, queridos, era eu e você. Eram as outras nações, porque os judeus, na mentalidade deles, o evangelho era só para eles. Ou qualquer um outro de outra nação que se convertesse, precisava se circuncidar para poder receber a graça. Isso não é graça. E hoje não é a mesma coisa. Para você receber Jesus, mas você chega numa igreja, os caras vão te dar um livrinho, regimento interno. Ah, você veio dar onde? Eu vim dar uma beleza. Você vai passar pelo concílio, e o conselho do concílio vai dizer se você pode ser aceito ou não, como membro da minha igreja. Não é a mesma coisa que Pedro. E Pedro mesmo assim entendeu, foi lá na casa de Cornélio, o primeiro gentil, a primeira família gentílica, a primeira família de outra nação a receber o evangelho. Pedro foi lá e pregou para eles. E começou a falar do evangelho, falar do amor de Deus. E quando eles entenderam o amor de Deus, entenderam a remissão dos pecados, a família de Cornélio ficou tão feliz, tão alegre, que eles começaram a glorificar a Deus. E a palavra fala que o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar línguas. Aí Pedro ficou assustado. O dom celestial também é sobre eles. O dom do Espírito Santo eles também podem. Aleluia. Então Pedro depois evangelizou, depois ele volta para Jerusalém. Aí os líderes chegaram, Pedro, você é louco? Você entrou dentro da casa de um gentil? O que você foi fazer? Eu fiquei sabendo, olha, está lá em Jope, longe de Jerusalém. Está lá na casa de Cornélio, lugar longe. Lá em Jerusalém a fofoca chegou. Pedro entrou dentro da casa de um gentil. Ah, deixa Pedro chegar aqui. Estavam esperando. Quando Pedro chega em Jerusalém, chamam ele para o gabinete pastoral. Pedro, que loucura é essa, cara? Explica isso, como é que você entra dentro da casa de um gentil? E Pedro explicou, mas eu estava lá, Deus mandou, Deus me deu uma visão e tal, e eu fui lá, eles receberam tudo bem, que beleza, ficaram até felizes. Mas Pedro tinha um comportamento dúbio. Uma hora ele pregava a graça, outra hora ele pregava a lei. Uma hora ele tinha um comportamento com os irmãos da graça, os irmãos de outras nações, e tinha um outro comportamento quando os judeus chegavam. Ele comia na casa do Joshua. Joshua, vamos lá fazer churrasco, legal, beleza. Mas aí chegava o irmão da outra igreja e falava assim, não te conheço. Você comeu comigo? Não ouve-se falar, Joshua, que eu comi o churrasco na sua casa. Era assim que Pedro fazia. Então Deus olha para Pedro e fala assim, não, cara, não tem ninguém. Não tem ninguém que entenda o que eu quero fazer agora. E Deus olha para Paulo, Saulo de Tarso, perseguindo a igreja, matando a igreja. Mas Deus via no coração dele um coração predisposto, porque tudo que Paulo fazia, mesmo sendo da equipe, que fazia por zelo, porque ele queria defender a lei. Deus foi lá em Paulo, chamou Paulo das trevas para a luz. Falou, Paulo, agora eu vou te ensinar a verdade. E Paulo então compreendeu o evangelho da graça. E é o que está escrito no último verso que eu quero ler. Gálatas capítulo 1, verso 11. Carta de Paulo aos Gálatas capítulo 1, verso 11. Diz assim, faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém. Entende que o evangelho da graça é uma revelação?
Repete comigo, o Evangelho da Graça é uma revelação. Amém. Para finalizar, quero concluir essa mensagem. Você habita numa cidade chamada Maravilhosa Luz. Nesse lugar, você foi transportado das trevas para o reino do Filho amado. Você está diante do trono de Deus. As bases do trono de Deus: justiça, verdade e equidade. Amém? Nesse lugar, você recebeu a redenção e o perdão de todos os pecados. Nesse lugar, você está sendo purificado constantemente de todos os erros, de todos os pecados. Nesse lugar, Deus não vê culpa em você. Nesse lugar, você recebe a sua identidade, que é justiça de Deus em Cristo. Então, pegue a sua identidade. Gere a consciência do lugar chamado Maravilhosa Luz, que é uma nação, é um país invisível. Sabia que é um país invisível? Hebreus capítulo 11, no verso 8, diz que Abraão saiu da sua casa, saiu da sua cidade, do meio da sua parentela, para buscar esse lugar. Saiu sem saber para onde ia. E Paulo escreve ali em Hebreus dizendo assim: ele saiu procurando a cidade em que Deus é o arquiteto e construtor. Essa era a expectativa de Abraão. Entrar no lugar que nós vivemos. Não se tratava apenas de uma terra física chamada Canaã. Se tratava de um lugar espiritual chamado Maravilhosa Luz. Abraão percorreu, foi peregrino em tendas, ele, Isaac, Jacó. E eles, sabe o que eles queriam? Não era só a terra física. Eles queriam encontrar a graça. Meu Deus, a expectativa de Abraão era a graça. Encontrar esse lugar espiritual chamado Maravilhosa Luz. Essa cidade santa, esse país invisível, esse lugar de consciência, essa cidade em que Deus é o arquiteto e construtor. Amém. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Esse é o Evangelho que eu dou a minha vida e morro por esse Evangelho. Ninguém vai mudar essas verdades dentro de mim. Eu já passei por todos os ministérios e igrejas que você possa entender, e nenhum deu resultado na minha vida. Nenhum trouxe solução, nenhum trouxe cura para o âmago do meu ser. Mas um dia, chorando, eu falei: Jesus, o que está errado comigo? Eu te amo, eu amo a sua palavra, me ajuda. Me ajuda, Jesus. Eu amo a sua palavra, o que está errado comigo? O Espírito Santo soprou em mim e disse assim: você tem crenças erradas. Mas como? Eu nasci na igreja. Eu aprendi na escola dominical, eu fiz seminários, eu fiz teologia. Eu fiz tantos seminários, eu andei, fui discípulo de tantos pastores, tantos colocaram a mão na minha cabeça, derramaram óleo em mim, falaram que eu era pastor. Jesus, você tem crenças erradas. Vou te mostrar a verdade. Pega a sua Bíblia. O Espírito Santo começou a falar a Bíblia para mim. Você não sabe o que é isso. O próprio Espírito de Deus. Peguei a minha Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu não li a Bíblia falava comigo. Queridos, Glória a Deus. isso aqui é perfeito. Isso é vivo. Amém. Isso é inerrante. Isso é eficaz. E poucos recebem o que eu recebi. Poucos recebem o que vocês estão recebendo. Nós temos que abrir mão de todo tradicionalismo, de toda religiosidade, tudo aquilo que a gente acha que é, porque não é, é revelação. Vem do Espírito de Deus. Isso revelado te deixa livre. Ninguém vai te manipular. Ninguém vai controlar o que você come, o que você bebe, onde você vai, onde você não vai. Ninguém vai controlar nada na tua vida. Você é livre para expressar a sua vida, para viver como você gosta, viver alegre, feliz, porque Deus é um Deus bendito. Paulo escreve: Deus bendito. Sabe o que é Deus bendito? Deus feliz. Eu sirvo a um Deus feliz. Eu sirvo ao meu Pai. Ele é feliz. Ele está alegre comigo. Por isso que Isaías pode escrever em Isaías 53: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará feliz. Deus está feliz com você. Amém. 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 Fique em pé. Quantos recebem essa palavra por fé? Amém. Amém. Quantos recebem essa palavra por fé? Viva essa palavra. Você habita num lugar chamado Maravilhosa Luz. Curva a sua cabeça enquanto nós adoramos. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor.
Está seguro nos braços dele, ele nunca te deixou. E vem a consciência da cidade chamada Maravilhosa Luz, lugar de amor. Seja grato por essa revelação. Seja grato por essa revelação. Obrigado, Pai. Senhor, que consciências sejam mudadas nesta manhã. A consciência do Evangelho da Graça, a consciência da justiça, a consciência do amor de Deus, a consciência desse lugar de liberdade, esse lugar chamado Maravilhosa Luz, onde nós somos plenos, somos seres plenos, porque a obra consumada de Cristo nos tornou seres plenos. Esse lugar chamado Maravilhosa Luz, todas as enfermidades são repreendidas. E por isso nesta manhã, em nome de Jesus, estou orando, declarando tua cura física. Em nome de Jesus, pela fé, coloque a mão onde você tem uma enfermidade. Feche os seus olhos e faça isso. Em nome de Jesus, se você tem qualquer enfermidade no seu ser, coloque a mão sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus, esta é uma manhã de cura. Cura, Jesus. Cura, restaura, traz vida, traz vida, traz vida, traz vida, traz vida, traz saúde, a saúde do lugar chamado Maravilhosa Luz, a perfeição do lugar chamado Maravilhosa Luz, vão recebendo, sejam curados, sejam curados, sejam restaurados, em nome de Jesus, sejam restaurados e curados, sejam guardados, blindados de toda a enfermidade deste tempo, de toda a enfermidade deste tempo. Eu ordeno a cura sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Pai, aqueles irmãos que não puderam vir porque estão resfriados, eu declaro eles curados, sarados, libertos em nome de Jesus. Essa igreja vai expressar e viver a cura, viver o melhor de Deus, viver o melhor da Maravilhosa Luz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam abençoados para a glória de Deus Pai. Amém. Aplaude Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Antes de você ir embora, você tem oportunidade. Você é livre para dizimar, ofertar, segundo o seu coração. Em nome de Jesus. Você tem dízimo, tem
do seu coração, dê a oferta do seu coração, tem um envelope na sua cadeira, prepare sua oferta, nós vamos orar juntos, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Deixa eu te abençoar. Pai, eu ordeno que eles tenham uma semana de bênçãos e de vitórias. Tua palavra fala que os ministros do Evangelho são dispenseiros da glória de Deus. Então eu abro as dispensas da maravilhosa luz e declaro esse povo próspero, bem-sucedido, curado, em nome de Jesus. Vão e façam uma excelente semana em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até quarta-feira.